Wilstermann va a ser equipo de la segunda división. Es lo que yo les decía en los anteriores programas, una vez que llegan y te tocan el bolsillo, pese a que Wilstermann en su carta decía de que no iba a recibir dineros de la televisión el 2026. Ya es oficial, Wilstermann desciende. Estamos hablando del segundo equipo histórico de Bolivia que desciende tras haber sido saqueado por sus propios dirigentes. Nos últimos dias, o futebol boliviano mergulhou em um cenário de tensão e incerteza que pode mudar completamente o rumo da temporada. O centro da crise é o Jorge Wilstermann. Rebaixado em 2025 após terminar na última colocação do campeonato, o aviador deveria disputar a divisão regional de Cochabamba. Mas o clube se recusa a aceitar a queda e decidiu recorrer à justiça comum para tentar evitar o descenso. O problema é que essa decisão pode ir muito além do destino de um único clube. Em uma carta enviada à Federação Boliviana de Futebol, a FIFA e a Conmebol alertaram: se o caso continuar na justiça ordinária, as consequências podem ser graves. A federação pode ser suspensa, o Wilstermann pode ser expulso das competições e, no pior dos cenários, a seleção boliviana e todos os clubes do país ficariam impedidos de disputar torneios internacionais. O que começou como uma tentativa de evitar o rebaixamento pode estar prestes a desencadear a maior crise institucional do futebol boliviano nos últimos anos. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz um conteúdo especial para tentar explicar de forma resumida como o Jorge Wilstermann chegou a essa situação tão caótica. Crises como a do Jorge Wilstermann não nascem do dia para a noite. Elas se constroem na ausência de controle e de gestão responsável. E é justamente aí que soluções como a manual deixam de ser opção e passam a ser necessidade. Se você ainda não conhece a manual, está na hora de conhecer. A calvície atinge metade dos homens até os 50 anos, segundo a OMS, e muitos começam a perceber a queda antes mesmo dos 30. A Manual é uma plataforma de saúde 100% online que descomplica o tratamento contra a calvície de forma prática e segura. Você se conecta a médicos e farmácias credenciadas, sem filas, sem espera e sem sair de casa. Tudo começa com um questionário de saúde. Um médico avalia seu caso e, se houver indicação, você recebe uma prescrição personalizada. O tratamento é feito por farmácia parceira, chega na sua casa com frete grátis na primeira compra e embalagem discreta. E o melhor, a partir de R$ 1,70 por dia. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens. Aqui na tela, você está vendo resultados reais com fotos de antes e depois de clientes. Acesse o site da Manual pelo link na descrição ou no comentário fixado. Use o cupom GOL de Canela, garanta 40% de desconto na primeira compra e frete grátis. O Jorge Wilstermann é um dos clubes mais tradicionais da Bolívia, com forte identidade regional em Cochabamba. O clube foi fundado no dia 24 de novembro de 1949 por trabalhadores da companhia aérea Lorde Aéreo Boliviano e adotou o nome Jorge Wilstermann em homenagem ao piloto considerado um dos pioneiros da aviação civil boliviana. A grandeza do Wilstermann não se resume ao passado romântico de sua fundação. Ao longo das décadas, o clube se consolidou como um dos campeões recorrentes do futebol boliviano. Em sua história, conquistou 15 títulos da primeira divisão nacional, o que lhe garantiu o posto de terceiro maior vencedor da competição. Além disso, ganhou projeção internacional por frequentes participações na Copa Libertadores. Ao todo, foram 15 aparições no principal torneio do continente. Um dos marcos mais lembrados é a campanha de 1981, quando chegou às semifinais. Partiu Melgar, olha o gol, momento, bateu pro gol, Entretanto, como ocorre com muitos outros clubes aqui da América do Sul, alcançar sucesso esportivo não garante estabilidade nos bastidores. E no caso do Wilstermann, as fragilidades internas cobraram um preço alto ao longo dos últimos anos.
A crise do Jorge Wilstermann foi descrita por jornalistas e observadores locais como a pior fase institucional do clube em décadas, com a equipe afogada por dificuldades econômicas. Antes disso, o momento mais crítico da história havia acontecido em 2010, quando, mesmo sendo campeão do torneio Apertura do Campeonato Boliviano, foi rebaixado para a segunda divisão. O ponto central é que a crise não começou em um momento isolado. Ela foi construída ao longo de anos de má gestão, compromissos assumidos acima da capacidade real de pagamento e acúmulo progressivo de passivos. Um indicador objetivo desse desequilíbrio apareceu em 2024. Registros amplamente divulgados apontavam que a dívida do Jorge Wilstermann ultrapassava os 4 milhões de dólares. Em termos absolutos, esse valor não pode parecer gigantesco dentro da indústria global do futebol. Mas o problema não está no número isolado, mas na proporção. Para um clube cuja a arrecadação anual média girava entre 1 e 2 milhões de dólares, tratava-se de um passivo completamente fora da realidade operacional. Esse descompasso empurrou o Wilstermann para um ciclo de endividamento elevado e de difícil reversão no curto prazo. E quando o caixa não suporta o tamanho da estrutura, o problema deixa de ser apenas contábil e rapidamente se transforma em esportivo. Sem poder oferecer estabilidade financeira, o clube perdeu o poder de negociação, viu atletas priorizarem destinos mais seguros e passou a recorrer a soluções emergenciais. As contratações deixaram de ser estratégicas e passaram a ser circunstanciais. O reflexo dentro de campo foi inevitável. Após uma sequência de temporadas ruins na elite boliviana, o Jorge Wilstermann viu seu colapso se concretizar em 2025. Esse desfecho esteve diretamente conectado a um dos episódios jurídico-esportivos mais delicados do futebol boliviano nos últimos anos. O caso envolvendo o Clube Aurora e a denúncia de falsificação de identidade do jogador Diego Montaño. Em março de 2025, o Aurora foi punido com a perda de 33 pontos, além de sanções a dirigentes. A decisão alterou drasticamente a classificação da primeira divisão boliviana e redesenhou completamente a zona de rebaixamento. Naquele cenário inicial, o Wilstermann ainda vislumbrava uma rota de sobrevivência. Mesmo realizando uma das piores campanhas de sua história, havia quase uma convicção de permanência indireta. O regulamento previa a queda direta apenas do último colocado, e naquele momento acreditava-se que a posição seria ocupada pelo Aurora, afundado pelos menos 33 pontos. O ponto de ruptura dessa crença aconteceu em dezembro de 2025. O Tribunal Arbitral do Esporte reverteu a punição aplicada ao Aurora. Com os 33 pontos devolvidos, a tabela foi novamente alterada, e o Jorge Wilstermann acabou empurrado para a última posição. Os números não deixavam margem para uma contestação esportiva. O time somou apenas 19 pontos em 30 rodadas. Foram 4 vitórias, 7 empates e 19 derrotas. Marcou 30 gols e sofreu 71. Em condições normais, já seria uma campanha de altíssimo risco. O desfecho foi categórico. O clube perdeu a categoria e, em 2026, como não há uma segunda divisão profissional estruturada nos moldes tradicionais lá na Bolívia, deveria disputar competições regionais fora da elite nacional. Diante, então, desse cenário tão caótico, logo após a confirmação da queda, o Jorge Wilstermann tentou uma saída política para evitar o descenso. Foi enviada à Federação Boliviana uma proposta para ampliar a primeira divisão de 16 para 18 clubes. A medida chegou a ser analisada, mas foi rejeitada em 31 de dezembro de 2025. Sem êxito nas vias esportivas e políticas, o clube decidiu recorrer à Justiça Comum Boliviana para tentar anular ou suspender o rebaixamento. A estratégia representou um confronto indireto com os estatutos internacionais que regem o futebol, já que a FIFA determina que as disputas de natureza esportiva devem ser resolvidas dentro das instâncias do próprio futebol, e o recurso à Justiça Comum pode ser interpretado como violação da autonomia desportiva. Como já era possível imaginar, a reação à decisão do Jorge Wilstermann foi imediata. A FIFA e a Conmebol enviaram comunicação formal à Federação Boliviana de Futebol, alertando que a intervenção da Justiça Comum em matéria esportiva pode configurar violação da autonomia federativa. As possíveis consequências seriam graves.
a suspensão da Federação Boliviana de Futebol, a exclusão de clubes bolivianos de competições internacionais, impedimento da seleção nacional de disputar torneios oficiais e até uma eventual expulsão do próprio Jorge Wilstermann das atividades organizadas pela federação. O que começou com um descenso esportivo passou a ameaçar todo o sistema do futebol boliviano. Hoje, caso não sofra nenhuma punição adicional decorrente do imbróglio jurídico, o Jorge Wilstermann precisará vencer a primeira divisão da Associação Futebol de Cochabamba para tentar uma vaga na Copa Simão Bolívar e tentar um retorno à elite nacional em 2027. Será um caminho longo, menos visível e financeiramente mais restrito, na tentativa de reconstruir sua estrutura. Depois de tudo o que aconteceu, voltar à elite deixou de ser apenas uma meta esportiva. Tornou-se uma questão de sobrevivência histórica.